Fala pessoal, muito boa tarde. Felipe Siqueira falando, diretamente para o canal da Falcon. Vamos dar início aqui a um breve resumo de fechamento de mercado. Temos acompanhado o Bitcoin nas últimas semanas, vamos começar por ele aqui. Continua lateralizando, continua em uma região de baixa, perdeu já a região, o suporte dos 34 mil há algum tempo e vem lateralizando. Há 2 dias que o volume projetado foi acima da média, desde desse declínio aqui, desse avanço climático aqui para baixo, né, que caiu com muita força e volume, foi aqui, ó, esse dia, não, desculpa, dia 30/5 e aqui também dia 6/6 agora, que eu achei que ele fosse romper essa lateralização e fosse buscar regiões mais acima. Mas não veio, devolveu, continua aqui nessa região de lateralização, vamos dar uma ajustada aqui. Alguns chamam de triângulo, outros de cunha, o que é importante é saber que está numa lateralização. O volume diminuiu bem, né? Esses 2 dias aqui que eu vi que o volume aumentou, mas ele não rompeu. Tá? Continua numa região boa de compra para quem está de fora. Ele já está quase um mês, já está um mês aqui nessa região e não sai daí. Tá? Ele tem acompanhado muito a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia americana. Com esse pós-pandemia, com o aumento da taxa de juros globais, principalmente a norte-americana, ele tem acompanhado muito a bolsa de tecnologia e o S&P também. Então, quando cai a Nasdaq, o Bitcoin cai também. Isso já é uma sinalização para a gente que não é mais aquela coisa de proteção. É tradável, tem muita gente operando Bitcoin e ele virou, assim, não é que virou, ele está sendo utilizado nesse momento como um ativo de risco de renda variável. Tá? Sobe juros, cai bolsa. Bitcoin está caindo também. Então vamos acompanhar. Continua sendo a principal moeda que puxa as bolsas de cripto, né? Hoje ele está caindo 0,54, 0,5% de queda. Não é nada para a volatilidade que tem essa cripto. Então continua sendo uma boa oportunidade de entrada. Pelo menos assim eu vejo, né? Ao longo do tempo ele tende a voltar para cima. Beleza? Vamos para nossas bolsas aqui. Vamos falar um pouquinho de setores. Vamos analisar um pouco alguns setores a pedidos. Vamos pegar o setor de construção civil, começar pela Cyrela. Ótima empresa, falando de forma geral, né? Ótima construtora. Vamos começar a analisar do mensal. Ela está em tendência de baixa pelo mensal, né? Acionou um pivôzinho de baixa, encontrou um suporte aqui nos R$ 12. Chegou a bater no auge do topo dela R$ 29. Tá? Então, com as taxas de juros alta também, prejudicou um pouco os financiamentos. Então, a construção civil tem passado aí, assim, no pós-pandemia, algumas dificuldades. Mas é uma ótima empresa. Hoje ela tentou fazer uma recuperação, chegou aqui na média de 9 períodos e já devolveu. Então, ela vinha de uma sequência 2, 4, 6, 8 dias em quedas e não conseguiu fazer uma recuperação. O volume está bem baixo de negociação, o volume financeiro dela, e está em tendência de baixa. Suportão aqui nos 12,71, tá? Perdendo esse suporte, eu tenho uma região dos 10,59 que ela pode vir buscar, tá bom? Que é a região da pandemia. Saindo um pouco de Cyrela, vamos dar uma olhada em Gafisa. Também, o setor inteiro, né? Para baixo, a situação é a mesma. Ótima empresa, mas ela vem em tendência de baixa, graficamente falando. Não estou olhando fundamentos, estou olhando gráfico, mas ela vem, não consegue se recuperar. Está batendo aqui 1,35. Antes da pandemia, ela valia 9,50. Tá? Então, pelo gráfico mensal, a gente pode ver que ela está caindo, já não é de... Desculpa, não é de hoje. Tá? Complicado a situação, quem tem Gafisa é complicado. Tá? Depois de Gafisa, nós temos MRV. Hoje ela até recuperou um pouquinho. Ó, super parecido com Cyrela. Mesma coisa, setor inteiro, o gráfico está parecido. Se eu tirar
Aqui a legenda não dá para entender. Ó. Topinho duplo em tendência de baixa. Tentou buscar a média de 9 e não conseguiu. Tem chão ainda. Tá? E por último, entre elas, a menor, a Tenda, está valendo mais que Gafisa, por incrível que pareça. Mas todas em tendência de baixa. Saindo do setor de construção civil, vamos dar uma olhada na mineração. A Vale. A Vale hoje teve uma queda de 3,40, tá? Gap de baixa. Ela vem numa ascensão de algum tempo. Esse aqui é o gráfico mensal. Isso aqui, para quem está posicionado, deixa mais tranquilo. Pullback na média, faz um topo, pullback na média. Tem que ficar ligado aqui se ela perder essa média do mensal, porque aqui nós já podemos, graficamente falando, não estou falando aqui do valuation dela, nada disso. Nós já temos uma região de resistência lá nos R$103, tá? Então tem que ficar ligado nesse suporte dos R$103 e vir acompanhando. A Vale está intrinsecamente ligado ao minério de ferro, tá? É a maior mineradora que o Brasil tem, não só o Brasil, acredito que da América Latina, e a China influencia muito. Então aqui, ó, ela fez um topo menor pelo semanal, que já chama o alerta. Esse aqui é o topo lá do 103. Temos mais um topinho menor aqui, ó. Tá? Na semana passada ela fez esse topo aqui. Então, vamos ficar ligado na Vale para se ela vir buscar esse fundo aqui, ela tem que parar pelo semanal, 74,53, tá? Fechou hoje aqui no 84,50. Até aqui ela tem 11%. Parecia pouca coisa, mas se você pegar 2 semanas em queda, não é difícil alcançar isso não, tá? Então a Vale para mim está com tendência indefinida, tá? Pelo diário. Se a gente pegar essa pernadinha de alta aqui, ó, muito provável que ela está batendo numa retração, tá? E a nossa expectativa é que ela segure aqui nessa região da média de 200 com os 50% dessa correção, tá? Entre 81 e 83 tem que segurar aqui. Se não segurar, se não tiver força para empurrar, ela pode vir buscar os R$74. Está em tendência de alta ainda, baita de uma empresa, todo dia tem uma movimentação forte, porque tem 2 portos chineses que recebem os nossos minérios. O contrato do minério de ferro, hoje ele caiu, do contrato, o contrato K, tá? Contrato M, desculpa, hoje ele caiu um pouquinho, 0,31, e o contrato contínuo, deixa eu achar aqui o FF2, caiu mais, tá? Aí sim, ele puxou bem, fechou agora há pouco, na madrugada, tá agora nesse momento 1,20 de queda. Então a Vale é uma empresa que depende não, o seu principal cliente são os chineses e a gente fica de olho sempre no minério de ferro, tá? A Brap não dá nem para falar porque o gráfico é super parecido. Bradespar é outra que tem, olha aí, super parecido. E vamos mudar aqui setor de combustíveis. Olha, a gente está falando aqui, pegamos um setor de construção, né? Falamos aqui da mineração, outro setor de energia. A CSAN, desculpa, Grupo Cosan, vem sofrendo também, ó. Tentou recuperar, sentiu, está caindo, tá? Tudo isso tem a ver com o lockdown chinês, tem a ver com a alta de taxa de juros, tem a ver também, principal fator que eu vejo, o governo ele zerou a tarifa de importação das mineradoras, tá? Então minério de fora pode vir concorrer aqui no Brasil. Então isso daí atrapalhou um pouquinho, mas que começou a cair um pouco. Está numa região de médias, a Cosan é uma baita de uma empresa, mas está sofrendo um pouquinho aí. A Petro que nós vemos no nosso dia a dia, vamos dar uma olhadinha.
na Petro 4, ó, pelo semanal continua acima das médias, tá? Pode vir buscar a média aqui, tá? Teve a troca da presidência, a troca da diretoria, é mais influenciável esse papel. E está fazendo uma paradinha na média de 20 aqui, tá? Um suporte bom que ela tem é aqui nos 28,95. Tá vendo? Um topo, segundo topo, terceiro topo. E ela pode, ela só não, assim, não é que só não. Se ela fizer um pivôzinho de baixa aqui, se ela confirmar um pivô de baixa, se ela perder essa região de suporte, ela vem buscar aqui embaixo. Tá? Então, ó, fez um fundo, esse topo não foi renovado e ela pode vir buscar. Temos uma média de 50 períodos e uma média de 200 períodos. Então, aqui, para o gráfico de ações, eu gosto muito de usar a média de 50, que ela é um meio termo entre a 200 e a 20. Tá? Ou de 100 períodos, você pode calibrar aí. Aqui, siderurgia e metalúrgica. Vamos para a Goal 4, todas negativas, todas, ó, bem parecida. A Goal perdeu aí a média de 20 hoje, mas no semanal tá na parada ainda. Pelo gráfico mensal, todas tiveram um boom, né? Tá tendo correção agora, tá? Ó, praticamente um ano inteiro de alta, descansou, tá tentando retomar. Então assim, não dá para assustar. Quem tem carteira aqui nas siderúrgicas, tem que ficar só ligado. Quem tiver stop para acionar, acione stop para não devolver muito. Topo mais baixo, entrou em tendência de baixo. Uzi Minas também está chegando próximo a um suporte. Uzi Minas saiu lá dos R$20 e está batendo nos R$10. Baita empresa. Temos um suportão aqui nessa região dos 9,95. Todo o setor para baixo essa semana. Deixa eu ver no semanal. É isso aí. Hoje é quinta-feira, a semana inteira está querendo perder a 200 no semanal. Se perder a 200, fica complicado. Pode acionar um pivô de baixa pelo semanal também. Dessa pernada, corrigiu. Vamos ver pelo semanal. Quanto que ela corrigiu? Desse último topo. Não corrigiu nem um terço e já começou a cair. Tá? Então, o setor de siderurgia, no geral, está bem complicado. A CSN hoje caiu 6%. Não é pouca coisa. Vamos para o diário. Ó, essa já perdeu a média. Abaixo da 200, tendência de baixa. Essa já está em tendência de baixa mesmo. Olha o gráfico mensal armando um pivô aqui, ó. Tá? Pelo gráfico mensal. Armou um pivô pelo gráfico mensal. Não vou nem colocar lá para baixo para não assustar vocês. Mas ela armou. Vamos ver pelo semanal. Pelo semanal, deixa eu só limpar aqui. Vamos pegar esse pivôzinho aqui que ele ainda está para armar, tá? Se ele vier aqui, ó, teremos ela a R$10 cravado, tá? Se ela perder essa 200 nos próximos dias, se continuar assim. Mas aqui o setor de siderurgia foi, eu pelo menos olhando o cenário macro, foi pela isenção de tarifa de importações do segmento do minério, tá? Varejo, nem todos varejo, mas alguns aqui, vamos lá. Vivara, setor de joias, né? Vamos ver aqui, Mglu, que eu acho que é melhor para varejo. Tendência de queda já há algum tempo, né? A gente vem acompanhando. Hoje ela caindo aí 6,5%. 6,5%. Não é pouca coisa. Vamos ver a recuperação dela. Via 3. Ó, tentou recuperar, já devolveu. Tá? Também está o setor de varejo, com a alta dos juros, está sofrendo já há algum tempo. Tá? Então, fica a dica aí para não tentar achar fundo. Tá? Se você comprar nessa região, tenha em mente que pode demorar. Estamos em ano de eleição, volatilidade tende a aumentar. Vamos dar uma olhada, aproveitando. Vamos falar de S&P pelo gráfico diário. O que a gente enxerga aí para os próximos. Deixa eu pegar um gráfico mais limpo aqui.
O S&P hoje está caindo 2,36, né? Vem numa região de queda, perdeu esse suporte de fundo, ó, bateu, 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 perdeu, fez pullback e voltou a cair. Achou exaustão, não está tendo força para recuperar. Hoje eu estava fazendo uma análise dele, não, esse triângulozinho aqui perdeu e ele pode vir buscar fundo, tá? Esse topinho que ele fez aqui, ó, ele está batendo aqui nos 50%. Se não segurar aqui, a gente já tinha a média de 20 para cima, né? Porém, uma 50 e uma 200 para baixo. Volto a dizer, a alta da taxa de juros está derrubando as bolsas lá fora. Estados Unidos já começou o processo de conter inflação. Europa está querendo, mas ainda vem se segurando. Eu vejo o S&P um pouco mais para baixo, tá? Pode sim vir buscar essa região dos 3.800. Deixa eu ver pelos 60 minutos. Isso hoje, tá? Isso hoje também armou um pivô aqui, está perdendo toda a região de suporte, perdeu esse suporte. O que, que nós temos aqui? Antes dele chegar nesse fundo, deixa eu replicar isso aqui. Ó, uma região de muita briga é essa daqui, ó, 3.950, tá? Aqui para a esquerda a gente tem uma região nos 3.950 de bastante resistência, suporte no caso aqui para baixo. Certo, pessoal, o nosso índice de ações de BDR hoje, das ADRs, o BR20 em queda, forte queda. Às 10h30 ele abriu em queda e ele vem em tendência de baixa, olha, desde a semana passada, desde o final do mês de maio. Tá? Então, numa forma geral, bolsas estão corrigindo bem. De toda a subida que deu, elas vêm corrigindo. Tá? É isso, pessoal. Ah, não falamos do nosso índice Brasil. Que falha minha. Olha aqui, ó. Lembra um pouquinho o gráfico do S&P, né? Pivôzinho de baixa pelo diário. Não parou na média de 20. Eu tinha uma expectativa que ele parasse na média de 20, que a gente já vinha aqui para cima. Hoje, caindo, deixa eu pegar todos aqui. Caindo 1,18, tá? 1,18. E eu tenho um suporte no 106,470 aqui, tá? Segundo dia de queda. Vamos ver se ele encontra um fundo aí, né? Se ele encontra um fundo, ó, tá bem complicada a situação do nosso índice. Eu precisava reverter. Pelo semanal, olha, já vem ganhando praticamente 1, 2, 3 semanas. Essa semana, se ela fechar aqui, ela vai fechar abaixo de todos praticamente das últimas 2, 3 semanas. 3 semanas, tá? Então, hoje deu para fazer algumas operações, tá? Perdi essa queda, perdi porque eu estava olhando o dólar, toda essa queda aqui eu não entrei, a minha entrada foi aqui, exatamente aqui, tá bom? E aí, saímos por aqui na região de VWAP, tá? Continua caindo, ficou lateral, tendência de baixa clara do índice para os próximos dias. Poderemos ter respiro? Poderemos sim. Poderemos ter um respiro, a média de 9 já cruzou a 20, poderemos ter um respiro dessa região aqui. Vamos ver até onde? Vamos pegar desse último topo, desse topo, ao fundo de hoje, aonde ele poderia chegar se ele fizer um repique. Eu vou marcar aqui um pouco mais forte para a gente... Os 50% dessa região. Deixa eu só marcar aqui pelo diário, que é bem forte. Vocês vão ver como tá longe, tá? Agora eu vou vir lá para os 60 minutos. Ó, esse repique que a gente espera, se ele vier, a gente tem aí para ele, ó, 110 e 200, tá? Se ele corrigir um pouco, que não é muita coisa, 2.800 pontos para cima. Ele corrige todo esse período de queda aqui, porque ele já está alguns dias caindo, tá bom? Vamos ver o nosso querido dólar. Hoje deu uma movimentação de alta, ficou lateral um bom tempo. Ó, o dólar fez um pivô de alta. Vamos projetar esse pivô aqui. Se for daqui, ele já deu o primeiro alvo, segundo alvo. Está batendo aqui, ó, 4.984. Tá?
Vamos ver em tempos operacionais, 60 minutos. O que nós temos do dólar aqui? Deixa eu ajustar o gráfico. Batendo numa média de 200, tá? Tem aqui uma região de máxima no 4,965, que bateu aqui no dia 7, e o dólar fazendo um respiro maior de toda a tendência de baixa que ele teve, né? Batemos a máxima do contrato aqui nessa semana, no dia 7, e ainda não alcançamos lá, tá bom? No 60 não chegou ainda, que era um ponto que a gente tinha, 4,960. Teve uma subida agora à tarde, mas o grande momento foi pela manhã, na subida e na descida. Tá bom? Pessoal, hoje ficou um pouco mais longo porque eu analisei alguns setores, tá? Ainda tem mais setores, senão eu ia falar muito. Tem os setores de vestuários, mas ia ficar muita coisa aqui. Beleza? Obrigado, valeu, até amanhã.